O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. Mudando um pouquinho o rumo da prosa, né? Eu queria falar mais sobre a Sara Invest mesmo, né? Que você é estrategista-chefe, é o CEO, mas eu queria que você explicasse o que faz na prática para o pessoal que acompanha a gente, que o mercado está crescendo, vocês recebem hoje muito vídeo, muita informação de várias casas diferentes. Então, o que faz no dia a dia uma casa de análise, por exemplo? A gente até teve uma... Na verdade, sempre existiram casas de análise no Brasil, mas desde 2010 para cá, a gente tem uma mudança muito importante na regulação desse trabalho, né? E aí começam realmente a ser estimuladas a existência dos analistas autônomos, né, independentes. E eu particularmente vi também muitos analistas, casas crescerem, né? E eu estava trabalhando em grandes corretoras, grandes bancos, né? E eu acho muito legal, agora que a gente tem muita informação, e aí foi realmente a minha decisão, de continuar levando a informação, o conhecimento, a educação, mas de uma forma 100% independente, né? Então esse é o grande trabalho do analista independente. Por que isso? Porque você é aqui bem transparente, né? Imagina assim, um analista dentro de uma corretora, ele vai falar assim: pessoal, compra a Petrobras, né? Às vezes, pode ser que nem seja a opinião dele. Pode ser que o banco, lá numa outra área, tenha uma operação com Petrobras, porque vai vai financiar o Petrobras, e aí começam os conflitos, né? A gente tem norma, legislação, mas a gente sabe também que todo mundo está na mesma operação, né? Então aí começam a surgir os conflitos. Por exemplo, eu acho que essa ação aqui é uma recomendação de venda. Inclusive, eu já vi analista amigo meu dentro de banco perder o emprego depois que recomendou uma venda. Como assim? É a opinião dele. Por quê? Porque provavelmente começou a conflitar com uma outra área da corretora que não poderia ter recomendado venda porque ia conquistar uma operação. Então, isso acaba não sendo o melhor para o investidor, né? Para quem está lendo. Está sendo melhor para a corretora. E aí que surge que eu valorizo muito o trabalho dos analistas 100% independentes. Pessoal, vai ter conflito? Sempre vai ter uma espécie de conflito. Mas realmente as pessoas perguntam assim: Marco, como é que você recebe o seu salário? Ele é muito transparente, né? Eu tenho lá uma assinatura, né? E se eu tiver 10 assinaturas, esse é o meu salário, essa é a minha receita da minha empresa. Se eu tiver 100 assinaturas, esse é o meu salário. E a Petrobras pode pagar alguma coisa para você? Não, é proibido, eu não posso receber nada, eu não tenho nenhuma outra operação, então eu não recebo nada da Petrobras. Eu posso falar bem ou mal da Petrobras e vou continuar com as mesmas assinaturas, né? É diferentemente de um banco, de uma corretora, que está recebendo de alguma forma de uma outra ponta. Então esse é o nosso grande trabalho. A gente fala sobre investimentos, sobre alocação, só que a gente fala sobre tudo, né? Não é necessariamente só sobre ações, né? Então a gente atende desde pessoas que estão começando agora no mundo de investimentos, dando os primeiros passos, né, na parte de educação, cursos, até pessoas que a gente chama de private, que tenham 500 milhões, 1 bilhão de reais e precisam realmente de um atendimento exclusivo, né? Então a gente faz todo esse atendimento. Tem alguns produtos que são mais voltados a ações, investimentos internacionais, carteiras, renda fixa, enfim, atendemos todos os perfis e também todas as alocações, mas 100% de uma forma independente. Até dar um exemplo aqui. A gente vai sempre procurar, de uma forma mais transparente possível, o que é melhor para o cliente. Às vezes não é melhor para a corretora, tá? Então, vou te dar um exemplo aqui prático que aconteceu algumas semanas atrás. Tinha uma operação de uma renda fixa, né? E o cliente estava numa corretora. E a gente achou a mesma renda fixa numa outra corretora. E ele também tinha conta lá, mas ele estava sendo sugerido nessa corretora A, né? E a gente encontrou na corretora B. Só de trocar dessa corretora A para essa corretora B numa operação da renda fixa, a gente conseguiu 0,3% a mais nessa operação. Mas como era um cliente muito grande, a gente conseguiu gerar numa operação para ele 20 mil reais para ele de retorno a mais. Então, para onde que iria esses 20 mil reais? Iria para a rentabilidade dessa corretora aqui, para pagar o serviço, para pagar os funcionários, né? Para pagar os agentes dessa corretora aqui. Então esse é o nosso trabalho, procurar mapear o mercado, ver quais são as melhores oportunidades, renda fixa, ações, dependendo do perfil do cliente, né? Para ver o que é melhor para o cliente. Marcos, vocês vão ganhar mais com isso aqui? Não, a gente não vai ganhar nada mais. O que a gente quer é que o cliente ganhe mais,
Quanto mais o cliente, a gente levar esse serviço, quanto mais o cliente ganhar mais ele fica com a gente e mais a gente fideliza ele, né? Então, a gente não recebe, não tem nenhuma receita de corretora de banco. A gente tem parceria, relacionamento com todos, tem que estar vendo o que cada uma está lançando de produto. E a gente sabe que todas as corretoras são muito boas, mas a gente não vai encontrar todos os produtos numa corretora, todos não. Talvez essa seja melhor nisso, essa seja melhor nisso. Esse é o nosso trabalho, né? Entendi. E aí, no fim das contas, esse ponto que você falou do cliente, não só continuar com vocês, mas ele acaba falando bem do trabalho, churrasco, e aí o boca a boca faz melhor marketing, né? Exatamente, esse é o nosso trabalho. Assim, a gente não tem... como a gente não tem um banco por trás, a gente prefere muito mais um crescimento orgânico, né? E acho que quem é o melhor vendedor são os próprios clientes, né? Que vão continuar falando bem e trazendo novos clientes. Então, esse é o nosso trabalho. Então, tentar levar a melhor sugestão de alocação para cada perfil de investidor, né? Principalmente em investimento. Então, nós somos uma casa 100% homologada e 100% dependente, né? A gente não tem... Temos relação em termos de parceria, né? A gente tem que estar próximo, mas a gente não depende, não tem receita ligada a nenhuma corretora, a nenhum banco. Sim. E falando, aí entrando no ponto que você comentou no início da gravação, sobre esse ano, né, que tem bastante coisa que vai acontecer aqui no Brasil, especificamente esse ano, o que a Sarinvest está indicando de investimentos ou está apostando de investimentos esse ano? Então, a gente está, até esse momento, né, que a gente está gravando aqui, a gente continua otimista com bolsa, né? Estamos vindo bem em janeiro, né? A gente até avisou muito em novembro, dezembro, que janeiro poderia ser um mês bom, como historicamente é. Mas também a gente está pensando no seguinte, depende muito do perfil do investidor, né? Daí a gente fala o seguinte, pessoal, qual que é o seu conforto em relação a eleições, né? Não, estou confortável, eu acho que vai mudar muito pouco, então vamos manter uma carteira bem diversificada. Não, Marco, estou desconfortável. Quanto maior o seu desconforto, mais proteção você tem que ter, mais renda fixa, mais investimentos internacionais. Não, eu estou confortável com as eleições, por exemplo, hoje. Quem está confortável com o Brasil, né, de certa forma mais otimista, está surfando esse começo de ano que tem sido bom para as bolsas, né, para o Ibovespa. Tem ação subindo mais de 20% em 20 dias, né, arredondando. Então, a gente tem um bom começo de ano. Isso depende um pouco de perfil. Então, assim, a gente gosta ainda muito de bolsa, gosta muito de bolsa internacional, mas também a gente não descarta uma boa renda fixa, né? Tem renda fixa pagando 12%, 13%, muito boa, muito líquida, ou até às vezes mais. Então depende um pouco do perfil do investidor. A gente espera que ao se aproximar das eleições, segundo semestre, a gente começa a ter mais oscilações, né? No câmbio, um câmbio um pouquinho mais para cima, bolsa talvez um pouco mais volátil, oscilando um pouquinho mais. Então por isso que essa diversificação acaba protegendo ao longo do tempo, né? Mas por enquanto, acho que quem está um pouco mais otimista tem ganhado um pouco mais de dinheiro nesse começo de 2022. Né? Você falou do perfil do investidor. Os clientes da Sarinvest, eles buscam mais qual tipo de investimento? Na média, os investidores, pelo menos, depende um pouco do momento, né? Mas na média eles são investidores mais agressivos, né? No sentido que querem procurar uma alternativa para ter ganhos maiores lá na frente, né? Mesmo sabendo que possam ter maiores riscos, né? Então, isso em 2020 funcionou? Funcionou, mas foi muito difícil. 2020 funcionou, mas também a gente precisou de internacional, precisamos de uma diversificação. 2022 vai funcionar? Espero que sim, né? Então depende, mas a maior parte busca a gente para ter uma opção para ter ganhos na média melhores do que aqueles gestores, por exemplo. Assim, porque se eu for alocar naquele gestor, eu posso alocar eu mesmo diretamente. A gente procura aqui opcionalidades para ter retornos melhores do que a média, tá? Esse é o perfil médio. Mas a gente sabe também que depois, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo o perfil dos clientes, falando, realmente você não tem tanto perfil assim para você, é um cara de bolsa, você é um cliente de bolsa, mas você não deveria ter 50% bolsa, deveria ter 30%, 20%, né? Isso a gente vai descobrindo ao longo do tempo e, infelizmente, principalmente em períodos de queda, né? Depois que cai, né, a gente entende que realmente você não tem perfil para ter tanta exposição assim na bolsa. Mas, na média, são investidores com perfil de risco maior do que a média brasileira, principalmente. Né? Pessoas que já têm até um certo conhecimento, que vão absorver mais até o conteúdo que vocês vão passar. A gente tem produtos para todos os níveis. Assim, por exemplo, a gente tem um relatório de carteira de títulos públicos. Uhum. Por que isso? Porque isso serve tanto para quem está começando, como para quem já também está avançado, que também precisa ter título público, né? Título público ali numa renda fixa, porque eu sempre brinco assim, né?
Espero nesse momento é que ele tem que fazer aquele corte que os gestores vão me matar, né? Mas o que um grande fundo de investimento vai fazer lá do seu bancão? Ele vai comprar o título público. Só que ele vai comprar uma taxa de administração para pagar os funcionários, o gestor. Pô, por que você não pode ir lá comprar o título público? Para ter a mesma gestão. Então tem alguns produtos que eles são relativamente mais fáceis, vamos dizer assim, são bem acessíveis, né? Basta entender um pouco o risco, a volatilidade aqui, tem risco aqui, tem volatilidade, tem oscilação, mas a gente pode ter uma carteira tão boa ou até mesmo melhor do que grandes gestores, voltando ali para o assunto do começo. Então a gente tem produtos desde a entrada, do começo ali, do perfil mais conservador para quem está chegando, até para quem é mais avançado, derivativos, operação internacional, enfim, todas as alocações. Então depende um pouco do nível, né, do momento de vida, do perfil, de alguns fatores. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.